nos capítulos 42 e 43 do livro de Siraque, ou Eclesiástico, que nós lemos na primeira leitura, esse livro, o sábio fala da glória de Deus que resplandece na natureza, no sol, na lua, nas estrelas, no arco-íris. Logo depois, nos capítulos seguintes, 45 a 50, o sábio falará da glória de Deus que brilha na história, na vida das pessoas. É sobretudo na vida do homem que resplandece a glória de Deus, dizia Santo Irineu. Santo Inácio e São Gregório Magno, a partir da passagem da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, nos convidam a tudo fazer para a maior glória de Deus. E Elizabeth da Trindade dizia que nós fomos criados para ser louvor da glória de Deus. Ao falar de Elias, o livro do Eclesiástico diz que sua vida foi como um fogo. É interessante que os elementos da natureza são utilizados para descrever a vida de uma pessoa. A vida de Elias resplandecia a glória de Deus como um fogo. Sua palavra era como uma antorcha. Qual é o atributo de Deus que nós gostaríamos de ver particularmente refletido em nossa vida? O irmão Roger de Taizé, fundador do movimento de Taizé, da comunidade de Taizé, ele falava do amor de Deus como um fogo. Santa Teresinha exaltou através da sua vida a misericórdia de Deus, assim também como Santa Faustina. Chiara Lubich, fundadora do movimento dos focolares, dizia que via em Dino Giordani, que foi o primeiro leigo casado a se comprometer no movimento, uma alma de fogo. E assim ela começou a chamá-lo de fogo. A mesma Chiara Lubich deu a Chiara Badano o apelido, não era nem um apelido, era como se fosse um segundo nome, de Luce, que significa luz. Jesus, por exemplo, chamou Simão de Rocha, Pedro. A palavra diz ainda, falando de Elias, glorioso por teus prodígios, quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Quem dera dissessem de nós também ao final da nossa vida, felizes aqueles que te viram e que se adormeceram e que adormeceram na tua amizade. No Evangelho, Jesus fala da oração, nos ensina o Pai Nosso. E nos diz que na oração nós podemos encontrar a Deus como Pai. Deus nos revela o que nós somos em profundidade. São Francisco, como nós sabemos, passava horas em oração, noites inteiras, dizendo: quem és tu e quem sou eu? E Santa Teresinha dizia: eu sou o que Deus pensa de mim. Deus, nosso Pai, é mais íntimo de mim, de cada um de nós, do que nós mesmos o somos. Eu, por exemplo, Elias foi lembrado por ser um fogo, ser como fogo. Eu gostaria muito de ser lembrado também por ser um homem de oração. Pelo que você gostaria de ser lembrado? Me lembro que eu passei uma vez um mês nos Estados Unidos para aprimorar o inglês em vista da minha missão, dos estudos também. E um menino americano, que era neto da senhora que me hospedava, ele se referia a mim, falando para a avó dele, dizendo: é aquele que reza debaixo das árvores. Era como se fosse assim o meu nome indígena naqueles dias, Mas que alegria eu tinha ao saber que uma criança se referia a mim como aquele que reza debaixo das árvores. Quem dera toda a minha vida fale de oração, de piedade. Que cada um de nós possa refletir sobre isso e pensar que elemento da natureza falaria da minha vida. Por que atributo de Deus eu gostaria de resplandecer na minha vida? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.